Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o tema: uma convocação urgente. Uma convocação urgente. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo 9, versos de 1 a 5. Evangelho segundo João, capítulo 9, versos de 1 a 5. Evangelho segundo João, versos de 9 a 5. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele, repita comigo, nele, se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Repetir mais uma vez. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, Deus, dessa preciosa revelação, Pai. Senhor, como eu me sinto incapaz, ó Deus, de olhar para um texto tão precioso como esse, diante de verdades, ó Deus, tão sublimes. Mas nessa hora, Deus, eu te peço graça, eu te peço unção, Deus, eu te peço autoridade, para que, a partir da minha vida, Deus, o Senhor possa falar aos corações dos meus irmãos. Pai Santo, que essa palavra venha mexer conosco nessa noite, que ela venha nos incomodar, nos impulsionar, nos edificar, ó Deus, e nos fazer, ó Deus, completamente diferentes. Que a partir de agora, Espírito Santo, haja espírito de iluminação sobre esta casa, Deus. Não só da parte daquele que fala, Deus, mas sobre a vida de todos que vão ouvir essa palavra. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Uma convocação urgente. Se Deus é bom, por que sofremos? Se Deus é bom, como explicar o massacre de 2 guerras mundiais? Se Deus é bom, como Ele permitiu que Hitler, Mao Tse Tung, Nero matassem tantas pessoas como eles mataram? Se Deus é bom e se Deus me ama, como dizem as Escrituras, por que eu perdi o meu marido? Por que eu perdi a minha esposa? Por que eu perdi os meus filhos? Porque eu perdi um ente no qual eu amava tanto e que era tão importante para mim? Se Deus me ama de fato, por que isso aconteceu comigo? Difíceis perguntas, não é verdade? Mas a verdade é que essas e outras perguntas semelhantes a essas não deixam a nossa mente. Pessoas que de fato creem na existência de Deus
quando se vem diante do sofrimento, esses questionamentos vêm ao seu coração. Mas em meio ao sofrimento, em meio à catástrofe, em meio à dor, todos nós, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, você que está em casa, busca respostas. Mas quantas das vezes essa resposta não vem? Quantas das vezes esse questionamento ele não é sanado? Mas uma coisa nós temos certeza nessa noite, é que quando essas circunstâncias difíceis chegam, quando esses sofrimentos acertam a nossa vida, uma coisa fica clara para nós, que ele traz consigo algumas coisas difíceis. E a primeira coisa que essas circunstâncias trazem para a nossa vida são questionamentos. Por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Me faz lembrar de Jó, e eu já disse isso aqui. Jó, um homem piedoso, um homem que era conhecido por ser uma pessoa completamente entregue a Deus, um homem tido como o homem mais piedoso da sua época. Jó passou por um sofrimento, no qual ele perdeu os seus filhos, no qual ele perdeu os seus bens, no qual ele perdeu a sua saúde. E por 16 vezes, ele levantou a Deus o questionamento: por quê? Por que que eu não morri ao nascer? Por que que os seios da minha mãe não murcharam? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Mas em todos esses questionamentos, o que Jó teve foi silêncio da parte de Deus. Mas essas situações difíceis, eles não só trazem questionamentos, mas eles também trazem dúvidas. O que que eu fiz de errado? O que que eu tenho feito de errado? O que eu fiz de tão grave para que essa circunstância acontecesse em minha vida? Quantos de nós não faz essa pergunta? Será que Deus me ama de verdade? Será que Deus olha para mim de fato como um filho? Mas não só isso. Essas circunstâncias também, infelizmente, trazem desânimo para muitas pessoas. Basta! Chega! Acabou! Vou dar um fim na minha vida. Não aguento mais viver diante dessa circunstância difícil, dessa perda que eu tive, dessa angústia na minha alma. Ou quando não, muitos dizem: vou abandonar o cristianismo, vou abandonar a vida cristã, porque não está trazendo nenhum tipo de felicidade e benefício para a minha vida. Olha a circunstância na qual eu estou vivendo. Porque essas circunstâncias, eles trazem muitas das vezes questionamentos, dúvida e também desânimo. Então, diante de todo esse quadro que eu acabo de apresentar a vocês, a pergunta que eu e você precisamos responder nessa noite é a seguinte: o que fazer? O que nós podemos fazer diante do problema do mal, do sofrimento e da dor, em nós e também fora de nós? Difícil, não é? Mas esse é o nosso trabalho nessa noite. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: o sofrimento e o mal, são uma realidade inegável na nossa existência terrena. Vou repetir: o sofrimento e o mal são uma realidade inegável em nossa existência terrena. Sem sombra de dúvida, o maior obstáculo intelectual para a fé cristã é o problema do mal. Quantas pessoas colocam isso como um obstáculo? Existe o mal no mundo, existe o sofrimento no mundo, e por causa disso eu não posso crer naquilo que as pessoas chamam de cristianismo. É difícil aceitar como um Deus santo, como um Deus bom,
permite tantas coisas ruins nesse mundo. Como conceber tudo isso que está acontecendo? E diante dessa verdade, nós não podemos negar. Está difícil aqui. E diante dessa verdade, nós não podemos negar a existência no mal, no sentido de que o homem pratica o mal contra o seu próximo. Liga a sua TV, acesse a sua rede social, e você vai observar quanta maldade um homem tem feito contra o homem. Filho mata pai, pai mata filho, esposa mata marido, marido mata esposa. Quanta crueldade são feitas até com as crianças. Existe um livro que é interessante demais, e cada um de nós precisa ler, que é Os Irmãos Karamazov. Nesse livro, Yuri, tão bom como a gente sabe que é, um personagem, ele vai narrar uma história, um diálogo interessante. E esse diálogo é entre um ateu e um sacerdote da igreja russa. E nesse diálogo, ele vai retratar a crueldade dos turcos contra os eslavos. Os eslavos levantaram e queriam se rebelar contra os turcos. E o que os turcos faziam para frear essa rebelação? Por mais incrível que pareça, eles tiravam o feto de dentro da mãe. E nisso que eles arrancavam, jogavam o feto para cima, para simplesmente pegá-los com a ponta da sua arma, matando aquele feto. Como se não bastasse tanto horror, ele também vai falar de que um turco pegava a criança no colo da mãe trêmula, tirava a criança do colo, fazia a criança sorrir, para simplesmente depois dar um tiro na cabeça daquela criança. Mas ele também vai falar da crueldade dos próprios russos, que foram capazes de pegar uma criança, uma menina, que não tinha capacidade de dizer quando queria ir no banheiro à noite, e numa noite fria, gélida e difícil, eles trancaram aquela menina dentro do banheiro, presa no vaso sanitário. Pais fazendo isso com os filhos, porque no mundo existe um mal que o homem comete contra o próprio homem. Mas Joel, se existe um mal que o homem faz contra o próprio homem, o que dizer das calamidades? O que dizer de um tsunami? O que dizer de uma tempestade, de um furacão? Coisas tão difíceis de se conceber diante da ideia de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é amor. Quero ilustrar essa história para vocês. No ano de 1985, na cidade do México, aconteceu um terremoto devastador. E esse terremoto varreu vários prédios. E naqueles escombros, as pessoas tentando resgatar, a equipe de resgate tentando achar alguém com vida. Eles encontraram um menino de 11 anos, embaixo dos escombros. E aquele menino gritava: socorro, eu estou com medo, socorro, eu estou com medo. Ele estava ali, e do seu lado estava o seu avô, que já estava morto. Dias foram se passando, Joel, dias e mais dias, eles não conseguiram tirar o menino daquele lugar. E depois do 11º dia, o que houve foi o silêncio. Aquele menino tinha morrido, aquele menino tinha falecido. Como explicar, como conceber a ideia de um Deus bom diante de toda essa realidade do sofrimento, da dor e do mal? Será que todas essas evidências, elas não são suficientes para dizer que ou Deus é mau, ou que Ele não é amor?
Mas uma certeza eu tenho no meu coração, quero dizer para vocês: todo esse sofrimento não torna a existência de Deus improvável, sabe por quê? Primeiro, o propósito principal da nossa vida não é a felicidade, mas o conhecimento de Deus. Nós vivemos diuturnamente procurando felicidade aonde? Nesse mundo. E quando isso não acontece como nós queremos, nós taxamos isso como sofrimento, como tristeza. O propósito, o alvo da nossa felicidade é o conhecimento de Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente se lança diante de Deus, nós experimentamos não uma alegria passageira, mas algo que é duradouro, algo que faz sentido, algo que nos sustenta. O nosso alvo não é a felicidade, mas o conhecimento de Deus. Preste atenção numa coisa aqui. Talvez algo que esteja acontecendo na sua vida, você também que está em casa, você diga assim: nossa, isso que está acontecendo não tem significado nenhum, não tem propósito nenhum. Onde isso vai chegar? Porque isso não está trazendo felicidade para você. Mas em meio ao sofrimento, em meio à tragédia, existe propósito sim. Existe o propósito de te levar mais próximo de Deus, de quebrantar o seu coração, de fazer você depender mais de Deus, querer mais de Deus, se submeter mais a Deus. Por mais que esse propósito não te leve à alegria que você quer, ele está te levando ao propósito de Deus, que é tornar você dependente dEle. Dependente dEle. Preste atenção, que em segundo lugar, os propósitos de Deus não estão restritos a essa vida, mas eles se derramam além da sepultura para a vida eterna. Talvez a gente pergunte: por que Deus tem me pedido na sua palavra? Por que Deus tem usado pessoas para dizer para mim: meu irmão, aguenta firme, meu irmão, segura aí, meu irmão, se agarre comigo, não pare, avance. Tudo isso que Deus tem dito para você, tudo isso que tem chegado aos seus ouvidos, é que Deus quer muito mais do que a presente realidade. Ele está te preparando para algo muito maior do que essa existência. E a dificuldade nossa, diante do sofrimento, da dor, é que nós olhamos com a perspectiva terrena, com os olhos desse mundo. Mas quando nós olhamos para o sofrimento, para a dor, para o mal, com a perspectiva da palavra de Deus, nós entendemos o que diz Apocalipse, capítulo 21, verso de número 4, que diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não mais existirá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus tem pedido para você segurar, Deus tem pedido para você se manter firme, porque Ele pensa em algo muito maior para a sua vida, muito maior que essa existência, muito maior daquilo que nós temos experimentado. Eu pergunto para vocês: quem sofreu mais por causa do cristianismo do que o apóstolo Paulo? Quem experimentou tanta dor como aquele apóstolo? O homem que foi rejeitado em Jerusalém, o homem que foi esquecido em Tarso, o homem que foi apedrejado em Listra, o homem que foi preso e açoitado em Filipos, um homem que foi escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, um homem que foi chamado de tagarela em Atenas, um homem que foi chamado de impostor em Corinto, um homem que foi preso injustamente em Jerusalém, um homem que a caminho de Roma passou por um naufrágio, como se não bastasse tudo isso, foi picado por uma cobra em Malta. O homem que chegou em Roma preso e algemado.
E mesmo em meio a todo esse sofrimento, olhando para o sofrimento com a perspectiva da palavra de Deus, ele diz assim para nós, Joel: a nossa leve, vocês sabem, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O sofrimento, a dor, a angústia, ela muda completamente quando nós olhamos para ela, não com a perspectiva terrena, mas com a perspectiva da palavra de Deus. Eu concluo esse ponto, esse tão difícil primeiro ponto, dizendo para você olhar para o livro de Jó mais uma vez. Porque em qual momento do livro de Jó, até no momento que Deus se revelou para ele, Deus respondeu alguma coisa para Jó. Deus disse para Jó: você está sofrendo por isso, por isso e por isso. Não há esse momento. Mas a lição que nós podemos tirar do livro de Jó é a seguinte: eu não tenho que explicar para vocês o porquê do sofrimento, o porquê do mal e o porquê da dor. Eu não tenho que explicar por que você está sofrendo, mas você precisa entender uma coisa: você precisa confiar em mim, independente das circunstâncias nas quais você estiver passando. Essa é a lição. E Jó vai dizer, no capítulo 13, verso 15, algo tão precioso, gente: ele pode me matar, mas eu não tenho outra esperança. Eu não tenho outra esperança, independente daquilo e do mal e do sofrimento que nós estivermos passando. Nós não temos outra esperança senão o Senhor. Então, ao invés de fazer questionamentos sobre o mal, sobre o sofrimento, sobre a dor, independente da circunstância, confie na mão de Deus. Ele tem um propósito para tudo aquilo que ele faz. Mas agora, voltando para o texto que nós acabamos de ler, acompanhe comigo o segundo ponto da nossa reflexão, que está aí no verso 1 e 2. Leia comigo, por favor. O verso 1 e o verso 2 diz assim para nós: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Então, o segundo ponto da nossa reflexão é: o que os discípulos viram? O que os discípulos observaram? Nós temos tido a oportunidade, em nossa EBD, de acompanhar a trajetória, a vida de Jesus, e tudo aquilo que ele tem feito, e o reboliço que ele tem causado na Galileia, na Judéia, na Pérea, na Samaria, simplesmente por ser completamente diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver. Jesus tem trazido luz para as pessoas, Jesus tem desmascarado os falsos líderes, Jesus tem levado pessoas ao conhecimento da verdade de Deus. Jesus tem feito algo magnífico. E essa passagem mostra para nós que enquanto Jesus caminhava, ao sair do templo, ele passa por um cego e vê alguém que é cego de nascença. E outro detalhe interessante é que os discípulos viram que Jesus viu. Eles notaram que Jesus viu. E a pergunta que eu faço: o que esses discípulos viram? O que eles enxergaram? E a primeira coisa que eles enxergaram é que eles viram um retrato da tragédia. Imagina comigo um homem cego de nascença, uma criança nascendo cega, uma criança na qual os seus pais a pegam no colo e notam logo nos primeiros dias de vida que essa criança não tem visão. É um retrato da tragédia.
Eles viram um retrato da tragédia também, porque um homem cresceria num mundo tão difícil como o nosso, tão cheio de complicações, tão cheio de exigências, tão cheio de desafios, não podendo ver o quanto ele ficaria para trás da sua própria geração. Mas o retrato da tragédia está marcado também, porque eles observam, eles veem, eles enxergam um homem que não podia contemplar as maravilhas de Deus, o pôr do sol, o anoitecer, a lua e as estrelas que vêm com a noite. Tudo isso, esse homem estava privado. Então os discípulos, eles viram o retrato da tragédia, mas não somente isso. Em segundo lugar, eles veem algo que de fato precisa de explicação, porque o texto vai dizer para nós o quê? Eles levantaram um questionamento, e o questionamento foi: quem pecou? Quem cometeu a transgressão para que esse homem nascesse assim? Para que esse homem nascesse cego? Os discípulos tinham, irmão Orlando, uma opinião formada. E a opinião deles era a seguinte: todo o mal, todo o sofrimento, toda a doença está ligado a um pecado cometido, um mal praticado contra Deus, e diante de nós está o juízo de Deus. E essa concepção leva a 3 pensamentos. E o primeiro pensamento que passou pela mente dos discípulos é o seguinte: por causa de Adão, esse homem está sofrendo aquilo que ele está sofrendo. Todos nós sabemos que desde que Adão e também Eva pecaram no paraíso, o pecado entrou no mundo. E a consequência do pecado é dor. E a consequência do pecado é sofrimento. A palavra de Deus vai dizer, e Deus vai dizer para a própria Eva, que em meio ao parto, Ele multiplicaria a sua dor. Ele vai dizer para Adão que ele iria trabalhar, que ele iria tirar o fruto da terra, mediante a suor, mediante a fadiga, e tendo que enfrentar cardos e abrolhos. Então os discípulos olharam para aquele homem e disse: você está assim por causa de Adão. Mas não somente isso, eles olharam para aquele cego e disseram para ele: você está assim por causa do pecado dos seus próprios pais. Os seus pais pecaram, e como juízo divino você está passando por isso. Então é uma punição por causa do que os seus pais fizeram. E o último pensamento dos discípulos é o seguinte: ei homem, ei cego, você está assim porque você cometeu um pecado no ventre da sua mãe. Olha que absurdo. Por que eles tinham essa ideia? Existia uma ideia rabínica que, refletindo sobre o texto de Gênesis capítulo 25, aquela passagem que diz que dentro do ventre de Raquel havia uma luta entre Esaú e Jacó, eles refletiram que Esaú tentou matar Jacó no ventre. E se é assim, você está rindo, Leandro? E se é assim, logo, uma criança pode pecar onde? No ventre. Um verdadeiro absurdo, mas era uma concepção que os discípulos carregavam onde? Na sua mente e no seu coração. Os discípulos viram, acompanhe comigo, o retrato da tragédia. Os discípulos viram algo que precisava de explicação, mas os discípulos também viram um objeto de discussão teológica, algo para se discutir, algo para se debater. Eles viram o sofrimento, o mal, o problema, a dor, e viram em tudo aquilo algo que pudesse levar horas e horas de debate e reflexão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando um ateu, ele olha para o problema do mal e do sofrimento, ele diz assim: se Deus existe, é improvável que o mundo contenha males que ele contém. Se Deus existe, diz o cético,
e ele quer evitar o mal, mas não consegue, ele é incapaz. Diz o cético também: se Deus existe, e ele quer e pode evitar o mal e não faz, então esse Deus é mau. E os discípulos de Jesus, quando eles veem o mal, o sofrimento e a dor, o que eles falam? O que eles pensam? O que eles refletem? Os discípulos de Jesus, geralmente, sabe o que eles fazem? Eles dizem: alguém pecou. Alguém cometeu pecado para que isso acontecesse. E quando não, os discípulos de Jesus, entendam bem o que eu estou dizendo, eles olham para o mal e para o sofrimento, e muitas das vezes na vida de outras pessoas, e dizem: é o juízo de Deus. Com certeza, se fulano de tal está passando por essa prova, se fulano de tal está passando por esse problema, ele cometeu algum tipo de pecado. Quantas das vezes, infelizmente, nós somos tendenciosos a isso? Nós vemos, observamos, enxergamos alguém passando por uma dificuldade, e a primeira coisa que vem ao nosso coração é dizer: aí tem pecado, aí tem um erro, aí tem um problema. Como somos tendenciosos, e como o coração dos discípulos é parecido com o nosso. Porque nós olhamos muitas das vezes para o sofrimento e o mal, e dizemos que é o juízo de Deus e que há pecado. Mas se você observar o andar do texto, a gente não observa tão somente aquilo que os discípulos viram, mas nós também observamos, em terceiro lugar, a resposta esclarecedora de Jesus. Porque acompanhe comigo, por favor, no verso de número 3, o que Jesus vai dizer. Ele diz para nós: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Uma coisa a gente precisa entender nessa noite, nessa resposta tão esclarecedora de Jesus: muitas das coisas vão fugir à nossa própria concepção. Jesus chega e diz: ninguém pecou aqui, ninguém cometeu mal, mas o mistério está de que isso aconteceu para que nele, nessa pessoa, nessa vida, se manifestem as obras de Deus. Jesus chega para esclarecer todo aquele debate. Mas em quarto lugar, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio às dificuldades, Jesus faz uma convocação urgente. Ele faz uma convocação urgente. Olha o verso 4, por favor. Jesus vai se virar para os discípulos e vai dizer as seguintes palavras: é necessário, é preciso, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus muda completamente a concepção, irmão Terra. Enquanto os discípulos estão discutindo sobre o problema, Joel, como foi? O que aconteceu? Jesus traz uma visão completamente diferente das coisas. Sabe por quê? Jesus ensina para mim e para você nessa noite que nós devemos olhar para o problema como uma oportunidade para servir e não para especular. Pegou a ideia? Jesus chama eu e você nessa noite para olhar para o problema, para a dor, para o sofrimento, para a circunstância, como uma oportunidade de servir, de demonstrar as obras de amor de Deus, e não algo para a gente ficar especulando. Já pensou, Rebeca? Se a gente simplesmente chegasse na rodoviária e especulasse: meu Deus, por que está acontecendo isso com os moradores de rua? Por que eles estão aqui?
o que levou eles a vir para cá. Mas diante dessa realidade, dessa verdade, Deus dá uma oportunidade para mim e para você de servir. Jesus corta, Jesus entra de carrinho nessa discussão dos discípulos, diz: ei, parem de perder tempo, é momento da gente se servir. Aqui há um diálogo interessante, porque eles perguntam para Jesus: Jesus, como foi que isso aconteceu? Jesus responde: isso aconteceu com um propósito. Eles levantam o questionamento e perguntam para Jesus: Jesus, como esse homem ficou assim? E Jesus é maravilhoso e responde para eles: o que nós podemos fazer por ele? Jesus muda completamente a concepção. Ele não está preocupado em discussão, ele está preocupado com o serviço. Ele está preocupado e engajado em demonstrar as obras de amor do Pai. Senhor, quem pecou? Jesus responde: façamos as obras de Deus enquanto é dia. Mas mais do que isso, Jesus nos ensina nessa noite, nós precisamos entender que o tempo que eu e você temos é curto. Porque no finalzinho do versículo, Jesus vai dizer no verso 4: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus usa aqui é uma figura de linguagem. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite o seguinte: nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Noite fala de morte. Noite fala de incapacidade. Noite fala de algo que você não pode fazer mais. Eu e você hoje temos saúde, temos capacidade, temos dons, temos talento, temos coração para fazer a obra de Deus, para ir junto com Jesus nessa convocação que Ele nos chama. E nós precisamos aproveitar a oportunidade, porque Jesus disse para nós nessa noite: a noite vem. Vai chegar um dia, meu irmão, que talvez você esteja na cama e vai dizer: meu Deus, como eu queria servir ao Senhor. Vai chegar um dia onde o seu corpo não vai mais te obedecer e você vai dizer no seu coração: quantas oportunidades eu perdi, o quanto eu poderia ter me entregado mais. Porque Jesus está dizendo para nós: a noite vem, a noite chega, quando ninguém mais pode fazer nada. Eu não sou de falar muito de mim, mas um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu fiquei 2 vezes por Covid, incapacitado de servir ao Senhor. Então o que Jesus nos chama nessa noite é o seguinte: não perca as oportunidades que estão diante de você. Não espere, isso aqui é sério, não espere alguém criar possibilidades para você servir. Não espere alguém te cutucar para você servir. Mas diante daquilo que Deus te deu, diante daquilo que Deus te ofereceu, sirva. Sirva, porque Jesus vai dizer: é necessário que nós façamos. Gente, Ele está falando no plural. É um convite para mim e para você. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E as obras de Deus são obras de amor. Mas não somente isso. Nós precisamos entender quem de fato nós somos. Porque o verso 5, Jesus vai dizer: enquanto estou aonde? Está aí no texto. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Pergunta para você: cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus está presente entre nós, amém? Mas Ele está presente de forma corpórea? Hoje Ele usa pessoas
para que essas pessoas sejam a luz do mundo. Olha comigo o capítulo 8, por favor, o que Jesus vai dizer para nós. Capítulo 8, verso de número 12. Jesus diz assim para nós: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, possuirá a luz da vida. Eu e você não andamos mais em trevas. Eu e você não somos mais cegos, não somos cegados por esse mundo. Eu e você andamos na luz. Nós possuímos essa luz de Jesus. Jesus fez a obra dele e ele continua fazendo essa obra através de quem? De nós, porque nós temos essa luz. Certa feita, e nós já estudamos aqui, se eu não me engano foi a irmã Rosane que deu essa aula. Ela trabalhou um texto precioso, que enfatiza aquilo que nós estamos tratando aqui. No Sermão do Monte, Jesus disse para aqueles que têm o caráter do verdadeiro cristão, aqueles que possuem essa luz em si: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Jesus conta com quem? Comigo e com você nessa noite. Vós sois a luz do mundo. Mas para que serve a luz? Essa luz serve para você revelar ao mundo o caráter do verdadeiro cristão, a verdadeira ética, a verdadeira moralidade que está contida em você, foi colocada em você. Só você pode revelar a esse mundo o verdadeiro caráter daquele que serve a Deus. Mas não só isso. Jesus não disse: vocês se tornarão luz depois de você ler um ensaio filosófico. Vocês se tornarão luz depois de você ler um ensaio teológico, for para um seminário, se transformar em um missionário. Negativo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Meu irmão, entenda uma coisa: por mais simples que você seja, por mais limitado que você seja, por mais incapaz que você seja, entenda isso em nome de Jesus: você é luz para esse mundo. Você contém essa luz em você. E esse mundo precisa dessa luz. As pessoas como esse cego que estão sofrendo, não estou dizendo que você vai curar, se você curar, amém. Mas você pode fazer tantas outras coisas para aqueles que precisam de luz. Mas a luz também, ela serve para dissipar as trevas. Nós falamos aqui no começo o quanto esse mundo está em trevas. E diante das trevas desse mundo, só você pode revelar essa luz. Mas a luz, ela não só de forma negativa dissipa as trevas, mas ela mostra também o caminho da luz. Então eu pergunto para você nessa noite: Jesus fez um convite, uma convocação urgente para nós. E o recado da palavra de Deus nessa noite é o seguinte para nós: em meio à dor, em meio ao sofrimento desse mundo, façamos as obras daquele que me enviou, porque nós somos a luz desse mundo. Amém? Então, baixa sua cabeça, convido o ministério que vem à frente, por favor. Como eu disse nessa mensagem, você é a luz do mundo. Você não vai se tornar a luz do mundo. E Jesus faz um convite para você nessa noite:
manifeste essas obras diante dos homens. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à Covid, em meio à tragédia, ao invés de especular, pergunte-se para você mesmo: o que eu posso fazer? Como eu posso servir? E que Deus continue usando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pela Tua revelação. Obrigado, ó Deus, pela palavra que nos liberta da cegueira, Deus. Que nos tira, ó Pai, de tantas mentiras, ó Deus, e escravidão. Pai Santo, que diante de tantas tragédias, sofrimentos, dor, diante do mal, Pai, ao invés de especular, que a gente possa dizer: eis-me aqui, para manifestar as obras de Deus nesse mundo que precisa de luz. Pai Santo, tome cada um, ó Pai, que está, ó Pai, aqui nesse culto, meus irmãos também que estão em casa, e que ele entenda, Deus, que ele é luz, ele não vai se tornar luz, e que ele manifeste essa luz diante dos homens. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.